Salve a todos com a paz e a graça do Senhor, dando continuidade aos vídeos sobre a vida espiritual. Nós estamos fazendo uma série de vídeos e quem não assistiu, começa a assistir lá do primeiro, falando sobre a vida espiritual. Nosso texto básico é lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, aonde nos revela que somos espírito, alma e corpo, e estamos buscando a conhecer a vida espiritual, a compreender o homem natural e o homem espiritual, a compreender também a Deus, porque Ele é Espírito e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é, Deus é Espírito, a imagem e semelhança de Deus que nós fomos feitos é o Espírito dele que nos foi dado. Quem não assistiu, volta, assistiu os vídeos anteriores que vocês vão compreender os fundamentos dessa série de vídeos. E no último vídeo a gente encerramos, já falamos da santidade, falamos da fé, da santidade. Estamos falando agora da justiça, que existe 4 coisas que está entrelaçado, que o homem espiritual ele vive essas coisas, que é fé, santidade, justiça e amor. São 4 coisas entrelaçadas, não tem como viver uma sem ver a outra, e são coisas que estão na vida do homem e da mulher nascido de novo em Cristo Jesus, que são os espirituais, que já morreram para o pecado e vivem em Cristo Jesus para Deus. E nós, no último vídeo, a gente estava aqui falando de 1 Coríntios, capítulo 6, onde a gente fizemos conexão lá com Mateus capítulo 19, e a gente estamos trazendo lá do capítulo 5 de Mateus também, por essa conexão capítulo 5 de Mateus. E então, para que a gente compreenda melhor a problemática da justiça na vida do homem natural e na vida do homem espiritual. No verso 9, o último verso aqui que a gente viu da 1 Coríntios capítulo 6, onde diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, se não herdam o reino de Deus, é porque não são novos nascidos, não são pessoas espirituais, mas sim naturais, carnais. E os que são espirituais, eles herdam o reino de Deus porque eles passaram pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Então essa é a diferenciação visível do homem natural para o homem espiritual. O homem natural, ele pratica injustiça, ele não herda o reino dos céus. O homem espiritual, ele é justo e herda o reino dos céus. E aí Paulo traz uma série de coisas aqui que é injustiça, que muitas vezes a gente não olha isso como injustiça, mas é injustiça. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aí alguém fala: mas pastor, o que essas coisas têm a ver com justiça? Todo pecado ele é injusto. Primeira grande injustiça da pessoa que peca é para com a obra redentora de Jesus Cristo, que sendo ele Deus, ele veio, se fez carne e pagou o preço por nós na cruz. Ele não sendo pecador, ele não tem nenhum pecado na vida dele, sendo justo, ele pegou as nossas injustiças, nossos pecados, nossas transgressões sobre seus ombros e subiu na cruz e pagou o preço por nós. Então, a pessoa que comete pecado, seja ele qual que for, ele está praticando uma grande injustiça contra a obra redentora do Salvador. E também uma grande justiça para com o amor de nosso Deus e Pai, que deu seu Filho único para que todo aquele que crê neles seja salvo. Ele amou o mundo de tal forma, isso aconteceu, ele amou. Eu sempre tenho batido nessa tecla, ele amou, isso já aconteceu, é fato. Agora é a vez de nós amar. Tem muita aí gente pregando um amor de Deus que ele é como se Deus fosse dependente de amar nós. Não, Deus já amou. Agora é a vez de nós amar.
João capítulo 14, verso 23 é muito claro. Aquele que me ama guarda a minha palavra e será amado de meu Pai, porque ele já amou. Agora, para ser amado do Pai, no presente, na atualidade, precisa guardar a palavra de Jesus Cristo, né? Então a gente vai ver isso mais profundo na frente, quando estiver falando do amor. Mas a injustiça, o pecado, ele é algo injusto para com o nosso Salvador. Ele é uma injustiça para com o nosso Salvador, e a maior de todas as injustiças é o pecado. Quando a pessoa peca, ele está cometendo injustiça contra o Salvador. E aí, as outras coisas aqui, não erreis, os devassos, os idolatras, nem os adultos, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Isso tudo é pecado. Então todo pecado, ele traz uma certa injustiça para com alguém. Quem comete adultério, ele está cometendo uma injustiça para com a sua esposa, ou a esposa cometendo adultério está cometendo uma injustiça para com o seu esposo. Quem rouba está cometendo, além de roubar, ele está cometendo uma grande injustiça para com a pessoa que foi roubada, porque a pessoa às vezes levou anos para adquirir aquilo que o ladrão vem e rouba, ou às vezes a pessoa só tinha aquilo e o cara vem e rouba. Ali é o suor da pessoa que trabalhou. Então ali é injustiça. Então todo tipo de pecado é injustiça. E aqui a gente poderia acrescentar muito mais. Aqui traz um grupo seleto que não entra no reino dos céus. Mas se a gente for olhar, por exemplo, o crime do tráfico de droga, um traficante pega e vai, alicia um menor de idade e ali dá droga para ele de graça, vicia ele para que ele seja usado depois pelo tráfico. Isso é uma grande injustiça. Pega uma criança, um adolescente que ainda não tem capacidade de definir o que ele quer, e o traficante vem e comete essa grande injustiça para com a vida daquela pessoa, porque ele às vezes vai ser dependente para o resto da vida. Então as injustiças existem, e é uma injustiça também quando a questão da droga é uma injustiça tão grande para com a sociedade, porque vem aí o tráfico e vicia aí uma gama de crianças, adolescentes, e depois na fase adulta eles não têm mais o tráfico para sustentar eles, porque aí já vão usar as outras crianças. E aí esse pessoal vai ficar aí roubando, porque eles não têm trabalho, não tem quem dê trabalho para eles, não conseguem trabalhar, vão ficar aí roubando a sociedade. Então é uma injustiça para com a sociedade. Então o pecado em si, todo o pecado, ele causa um dano, ele causa uma injustiça. E nós estamos tratando da justiça, nós temos que ver todo o pecado como um dano grande na vida do ser humano, e nós temos que combater o pecado, pregar a conversão. A melhor forma de combater o pecado é pregar o arrependimento e a conversão de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que cura, que sara, que liberta, que transforma. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Mas quando nós olhamos para os profetas, nós já vemos Deus tratando da injustiça também do seu povo, principalmente dos governos, das pessoas que estão no poder. Veja bem, lá em Isaías capítulo 1, a partir do verso 16, a palavra de Deus diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Então, veja bem, todo mal, ele causa uma injustiça, e aqui o próprio Deus está usando o profeta Isaías para combater o mal. Aprendei a fazer o bem e praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Veja bem,
o que o Deus está falando aqui através do seu profeta, né? Está falando para fazer o bem, né? Praticar o que é reto e ajudar os oprimidos e fazer justiça aos órfãos, tratar a causa das viúvas. Então Deus está preocupado aqui com a pessoa pobre, com a pessoa menos favorecida, e está preocupado com a injustiça que é cometido com as pessoas. Que quando o mal acontece, a injustiça ela acontece. E aí nós olhamos para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo no mundo todo, e olhamos a causa, por exemplo, do nosso país. Eu sei que isso, toda essa pandemia veio da China, e eu não vou entrar aqui em mérito porque eu não conheço a realidade lá da China, por que foi que tem muitos boatos aí, eu não vou entrar no boato. Mas olhando para o nosso país, por exemplo, que é um país pobre em relação aos Estados Unidos e à Europa, os países China, os países aí que são ricos, o nosso país é um país pobre, um país de maioria pobre. E veja bem, esse vírus, ele foi trazido para cá pelos ricos, pela classe alta, pela classe dominante, por quem tem dinheiro para viajar, para passear, para praticar turismo. Eles foram lá fora praticar o turismo, gastar o seu dinheiro, né? E trouxe esse vírus para distribuir aqui para as pessoas que estão aí, não têm condição de viajar, são pobres, são desafortunados, e que passam fome, e agora trouxeram o vírus para essas pessoas. E veja bem o tamanho da injustiça, os ricos trazendo uma peste para contaminar uma nação pobre, miserável, que muitos já não têm o que comer, e agora é preciso ficar em casa quieto e sem o que comer. Então veja o tamanho da injustiça que os que têm dinheiro, os que têm condições, praticaram com essa nação. E ainda tem os ricos lá de fora que vieram passar carnaval aqui, que os pobres de lá com certeza não viriam para participar do carnaval, mas os ricos vieram para participar de carnaval aqui, trazendo também, ajudando, contribuindo para contaminar essa nossa nação. E ainda existem as autoridades, né, que por ganância de dinheiro não fecharam o carnaval, deveria ter proibido o carnaval, não proibiram, permitiram o carnaval, e nisso houve aí essa contaminação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uns dias que já estão morrendo aí 1000 pessoas por dia, né? E estamos, como se diz aí, o epicentro da pandemia. Então nós temos que compreender que às vezes atos que a pessoa acha que não é injustiça, mas são injustiça. E nós precisamos estar atentos para não participarmos da injustiça. Porque tudo aquilo que é injusto impede a pessoa de entrar no reino dos céus. Então, a pessoa, que ele é uma pessoa nascida de novo, uma pessoa espiritual, ele tem esse conhecimento da fé, do amor, da justiça, então, da santidade. Então ele não vai viver uma vida injusta, ele não vai participar das injustiças. E no verso 18 diz assim: vinde então e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como branca lã. Se quiseres e ouvires, comereis o bem dessa terra. Olha, aqui está referindo já ao nosso tempo, né? O tempo que temos a obra redentora de Jesus Cristo, que nos lava, nos torna mais alvo que a neve, mais branco que a pura lã. Mas muitos pegam esse último verso aqui, 19, diz: se quiseres e ouvires, comerei o melhor da terra. Aí você vai comer o melhor da terra, comer o melhor da terra. Mas não explica que para isso a pessoa tem que praticar o bem, tem que fazer o bem, tem que ajudar as outras pessoas. Não explica que no contexto aqui tem uma série de condição que Deus está dando.
Então é necessário nós ser justos na pregação. Não adianta pegar o verso 19 e dizer, você vai comer o melhor da terra, se não ensinar para você que você precisa ser justo, que você precisa ter justiça. Se não te ensinar que você precisa passar pelo novo nascimento, e passar pelo novo nascimento é morrer para o pecado, e com Cristo Jesus, e ressuscitar com Cristo Jesus para a vida, passando pelo processo do novo nascimento. Nada adianta pregar esse verso 19 aqui, que muitos têm pregado, sem ensinar a pessoa. É injusto pregar que você vai comer o melhor da terra sem ensinar você a justiça. E quando nós olhamos para Isaías também, capítulo 10, Deus está falando através do seu profeta. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Veja bem, lá em Ezequiel capítulo 14, Deus fala do pecado das nações. Aqui está falando sobre o pecado, a injustiça das autoridades, o pecado das autoridades, que é também o pecado das nações. Porque a nação que tem autoridade injusta torna-se também injusta. Então, todo o pecado das nações será castigado. E aí, essa questão da nossa atualidade é muito importante para nós olharmos a justiça no contexto que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que está aí decretos municipais e estaduais e até federais para que as pessoas fiquem quietas em casa, não saiam de casa. Mas é justo para quem não tem o que comer em casa? Quantos milhões de brasileiros não têm o que comer em casa? E aqui, Deus está falando aqui das leis injustas. Como é que pode aplicar uma lei para uma pessoa ficar dentro de casa se ele não tem o que comer? Então, esse é um pecado das autoridades, um pecado da nação. A nação está pecando nesse momento. A nação pecou em permitir que o vírus entrasse, não fechando as fronteiras a tempo, permitindo o carnaval. E a nação está pecando agora em fazer o povo passar fome. Porque se a pessoa não tem o que comer, e ele tem que ficar em casa, não pode trabalhar, não tem mais aonde trabalhar, porque fechou as empresas, fechou tudo, essa pessoa vai viver de quê? Isso é um pecado da nação. A nação está pecando e promovendo leis injustas, porque para mandar todo mundo ficar em casa sem sair, teria também de arrumar condição para os que não têm que comer. E a ajuda que está saindo aí não é suficiente. E eu sei que não é fácil, porque nós estamos vivendo um tempo que também o nosso país está passando por uma situação financeira difícil. Então, em vez de ficar nesse desespero que eles tinham de ficar aí, teriam de criar métodos para que o povo pudesse estar protegido e trabalhando. Então essa pandemia pegou os governos de todo mundo, pegou a ciência de calça curta, e até agora eles não apresentaram nada suficiente, nada decente para resolver o problema. Porque se é a ciência, a gente vê falar, a ciência vai resolver o problema, nós estamos resolvendo pela ciência. Por que a ciência até agora não conseguiu um método em que o ser humano possa trabalhar, possa produzir sem risco de contaminação? Então são coisas que nós temos que olhar nesse tempo e ver o que é injustiça. Porque aqui no capítulo 10 de Isaías, Deus está falando na injustiça dos que fazem lei injusta, na injustiça do seu povo, no povo daquele tempo. Hoje nós temos uma realidade, claro que nós temos muitas leis injustas, né? Que inclusive leis contrárias aos princípios de Deus,
que foi criada por homem, ela é injusta, injustiça, né? Mas quanto mais agora nesse tempo de pandemia, né? E quando nós olhamos também lá para Jeremias, capítulo 22, a partir do verso 13, que diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se servem do serviço do seu próximo sem paga e não dá o salário do seu trabalhador. Olha, isso é muito importante para nós compreender a questão da injustiça, né? Pessoa que explora o trabalhador, que explora outra pessoa, né? Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abrem janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelho. Então, pessoas que têm e exploram as pessoas para ter mais. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou juízos, a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Aqui Deus está falando do rei, né, Josias, e do filho dele, né? E no verso 16 diz: julgou a casa dos aflitos e do necessitado, e não lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Então, conhecer a Deus, ser justo é conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus, nós não somos justos. Por isso nós precisamos conhecer, ter uma vida espiritual de conhecimento. E Deus é Espírito, então nós temos que conhecer a Deus. A gente já falamos sobre a pessoa de Deus. Quem ainda não assistiu esse vídeo, volta lá. Nós falamos sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é importante, conhecer a pessoa de Deus, porque Deus é Espírito. E nós temos de ser pessoas espirituais, guiadas pelo Espírito, que é o Espírito que tem acesso a Deus. E em Cristo Jesus, quando nós nascemos de novo, nós temos o mesmo Espírito nele. E somos o mesmo Espírito nele. Ele é um no Pai, nós somos um nele, e ele também somos também um no Pai nele, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho que leva ao Pai, e ele é a única porta que nos dá acesso ao céu, ao Deus e Pai. Então o novo nascimento é que nos conecta novamente com Deus, que nos dá acesso novamente a Deus em Cristo Jesus. E então precisamos estar atentos, conhecermos a vida espiritual. E a que ser justo é conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus, dificilmente a pessoa consegue ser justo, porque está sujeito a qualquer hora a cometer uma injustiça, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. E isso a gente já falou em vídeos anteriores, né? Porque a pessoa, quando ele se converte porque ele conheceu o Evangelho, ninguém se converte sem conhecer o Evangelho, e para isso nós temos que pregar o Evangelho. E quando a pessoa conhece que ele quer Jesus Cristo, ele arrepende do pecado e se converte a Jesus Cristo. Ninguém que se arrepende do pecado, ele se converte, porque a conversão vem pelo arrependimento do pecado e conversão de Jesus Cristo. Então ele morre para o pecado e nasce, ele ressuscita com Cristo, né, para a vida com Deus, e passando pelo processo do novo nascimento, nasce de novo, né? Então esse é o processo. E no verso 17 diz: mas os teus olhos e o teu coração não atenta senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão, para a violência, a fim de levar isso a efeito. Então a vida do homem natural, ela é uma vida danosa, porque mesmo a gente tendo muitas pessoas aí que são até ateus, e aparentemente eles praticam bem, mas são sujeitos qualquer hora a cometer uma injustiça, porque eles não têm o conhecimento que a pessoa espiritual tem de Deus, né? E nós precisamos estar atentos a essas coisas. E vamos então fazer uma conexão
lá com Romanos. Deixa eu encontrar aqui. Tá aqui. Romanos, capítulo 13. E por quê? Porque se nós queremos compreender a problemática da justiça, nós temos que buscar todos os textos que a Bíblia nos oferece sobre esse tema. Mas nem que nós não conseguimos de momento pegar todos os textos, mas vamos pegar pelo menos os principais e depois você vai buscar em casa sempre conhecer esse tema, né? Antes do verso 13, que esse capítulo 13, ele traz um entendimento e para muitos um problema. Porque aqui fala da obediência, submissão às autoridades, e tem muitas pessoas que não compreendem essa questão da submissão às autoridades. Então nós temos que, primeira coisa, ver esse contexto aqui anterior que está dizendo aqui no capítulo 12, né? A partir do verso 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, aqui, se nós olharmos para 1 Coríntios 6, que Paulo está instruindo ali, a palavra de Deus nos instrui ali sobre a questão de não levar um irmão à justiça, não levar uma pessoa, um outro irmão a tribunais, né, mas resolver o problema internamente na igreja. Aqui Paulo está dizendo: se possível, tende paz com todos. Então Paulo aqui já não está referindo a só a igreja, ele está referindo a nossa relação com os ímpios também, porque nós somos, nós participamos de uma sociedade a qual existe pessoas cristãos e pessoas ímpias, e pessoas novos nascidos, né, em Cristo, e pessoas naturais, e nós convivemos com todas essas pessoas. Então Paulo está dizendo: se possível, tende paz uns com os outros. E ele traz uma série de questões aqui, que são questões que sempre gera conflito, que muitas vezes vão parar nos tribunais. Então esse é o contexto de submissão às autoridades. Agora veja bem, quando fala sobre a submissão às autoridades: toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados, olha bem, guarda isso, os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas o fizeste mal. Teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, entenda uma coisa: Paulo, no contexto aqui, ele fala sobre questões, né, que pode, sobre conflitos, né, que muitas vezes vai até aos tribunais, aos magistrados. E aqui sobre a autoridade ele está falando porque os magistrados, Paulo não está referindo aqui a governo. Então ele está dizendo aqui em causas que muitas vezes vai chegar no tribunal de cristão com ímpios, né?
porque não está falando de cristão com cristão, porque o cristão com cristão eles têm que resolver isso internamente na igreja, mas está falando aqui do relacionamento da igreja com o ímpio, com o mundo ímpio, né? E então ele está trazendo aqui uma instrução pela questão, está falando em magistrado, está falando no poder judiciário, e as pessoas pegam isso aqui e levam para o poder executivo, jogando essa questão aqui como se fosse o presidente da república, as autoridades eleitas pelo povo, e isso não se procede. Porque aqui está falando exclusivamente de magistrado, de questões que compete-se a resolver nos tribunais. E ele não está falando de Roma, que era o governo daquele tempo, era Roma. Ele não está falando do imperador, a autoridade que ele está citando aqui não é o imperador. E então isso a gente vai ver quando a gente entende nos profetas o governo de ferro e de barco, é isso que nós estamos passando, é esse governo do homem. Mas não dá mais tempo, esse vídeo ele vai ficar muito grande se eu continuar. Então vou encerrar aqui e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade falando sobre essa questão, porque tudo isso envolve a questão da justiça, tá? Que Deus fale profundamente em seu coração, dá entendimento desse entendimento, que a paz de Jesus Cristo seja contigo.